Olá, muito boa noite para todo mundo. Nos fundos de linha, nas vilas ribeirinhas, nas freguesias mais retiradas e nos ranchinhos de beira da estrada, por todo o sertão brasileiro, nesta hora, os companheiros boiadeiros estão reunidos na frente da televisão para saber das novidades apuradas no campo e na cidade pela comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV. E para não deixar ninguém esperando, a gente já vai começando a função com a apresentação da nossa prosa brideira do dia. Com o janeiro já entrado e avançado na sua metade derradeira, os companheiros e companheiras fazendeiros disseram que devem estar muito ressabiados a respeito do rumo que será tomado pela oferta e pelo preço do nosso gado terminado daqui para frente. Conforme a gente tem falado aqui de assim e outro também, este ano presente é o segundo de um ciclo de baixa no mercado pecuário brasileiro. E a questão agora é saber em que ponto do calendário o carretão vai mudar de direção e pegar o rumo contrário, né? Pois então, o caso que está sendo passado é que, como o bezerro continua sendo desvalorizado e com a fartura desse tipo de mercadoria na praça, o resultado lógico e esperado deve ser um aumento maior ainda no descarte e no abate de vacas criadeiras. Conforme um levantamento feito pelo médico veterinário Iberville Neto, analista da HN Consultoria, esse procedimento do pecuarista de cria de mandar as vacas para o gancho é maior na metade abrideira do ano. Fazendo a conta de 2011 até 2021 e tirando a média, 53,6% das fêmeas abatidas em cada ano foram para o frigorífico de janeiro a junho, com os outros 46,4% tendo o mesmo destino de junho a dezembro. Já no caso dos machos, o que acontece é o contrário, com 46,2% do abate total no primeiro semestre e 53,8% ficando para a segunda metade do ano. A primeira parte da explicação é que o maior descarte de vacas acontece em março, quando é feito o exame de prenhez, e em maio, um pouco antes de o pasto começar a secar. Já a razão dessa concentração de bois e novilhos no segundo semestre é o fato de que, comparando com o desempenho das fêmeas, esse tipo de animal tem melhor rendimento no confinamento. Esticando então a vista para enxergar ali na frente, a amiga pecuarista vai ver claramente que agora no 23, esta distribuição dos abates não deve ser diferente, o que significa que, pelo menos até junho, a oferta crescente de vacas para abate deve continuar ajudando o comprador a empurrar a nossa praça boiadeira na descida da ribanceira. Já a respeito do que deve acontecer na metade derradeira do ano, ainda não dá para saber direito, né? Porque isso vai depender de várias condições, como o custo de produção no coxo na hora de começar a confinar o gado, o consumo de carne aqui no nosso próprio mercado, o valor do dólar em relação ao real e a evolução da situação da demanda internacional. O companheiro e a companheira boiadeiros têm perfeito conhecimento de que não adianta gastar meio caminhão de dinheiro para ter na propriedade um gado de primeira se essa boiada não tiver na invernada capim em quantidade e da melhor qualidade. Pois então, com esta prosinha de arrodeio, já fica anunciada a apresentação da nossa sessão sobre pastagem com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor especialista do portal DBO e nosso colunista aqui no Terra Viva DBO na TV. E o tema de hoje é o que fazer para salvar uma área de terra ruim e ainda por cima infestada por plantas invasoras. Confira. Olá, amigos. Wagner Pires, de olho no campo. E hoje eu estou aqui numa região que é da Goiaba. Goiás com Bahia. Estamos pertinho aqui da divisa com a Bahia. Então, bem no cantinho de Goiás, perto do Tocantins e perto da Bahia. E essa fazenda aqui é uma fazenda que foi adquirida por um preço interessante. E quando ela foi comprada, estava um pasto maravilhoso. Por quê? Porque foi feito um trabalho, foi destocada a fazenda, tirado todo o cerrado e o pasto estava lindo, maravilhoso. Não tinha divisões e aí eles compraram a fazenda. Primeiro erro, comprou a fazenda e não fez análise de solo antes de comprar. No momento estava comprando, para saber o que estava comprando. A terra aqui era fraca,
era ácida e pobre em fósforo. Aí o que foi feito? Divisão. Bacana, correto. Só que com o capim estava bom, começou a colocar gado, precisava comer o capim. Quem é que voltou? As invasoras. Esse tipo de invasora de cerrado tem um sistema radicular muito forte. E somente com o trabalho que foi feito de formação, não elimina ela. E aí ela veio competindo com o capim. E aí, um problemão. Como eliminar essa planta? Vamos fazer reforma? Não elimina. Você só tem uma forma para você fazer, eliminar ela. E não é um investimento pequeno, mas é um investimento definitivo. É o uso do herbicida. Você fazendo o uso do herbicida, você vai eliminar. Não é um trabalho para 1 ou 2 anos. É um trabalho de longo prazo. Dá certo? Dá. Tem a tecnologia? Tem. Eu não recomendo você já começar a querer melhorar a fertilidade. O primeiro passo mais importante é limpeza das plantas daninhas. Aqui já foi feito divisão. A divisão permite o quê? Permite um melhor manejo da pastagem para poder brigar com a invasora. Porém, é fundamental, é essencial fazer o investimento para eliminar as plantas daninhas. Eliminando ou diminuindo satisfatoriamente a planta daninha, você pode pensar na segunda etapa, que é elevação do nível de fósforo na área, que é uma região pobre, como o Brasil praticamente todo é pobre em fósforo. Isso tem custo? Tem. A pecuária paga? Paga. Mas tem que ser feito com muita consciência, com muito planejamento, aos poucos e gradativamente. Não é uma fazenda pequena, é uma fazenda grande e tem que ir fazendo isso por etapas. Pecuarista, hoje, pecuária, a gente tem que fazer conta. Conta e ir trabalhando dentro de um planejamento e um orçamento. Então, pessoal, vamos entender. Quando você vai adquirir propriedade, não é só olhar do chão para cima, é olhar também do chão para baixo. Topografia maravilhosa, ótima. É uma região de chuva que ela tem os períodos muito bem definidos de chuva aqui, tá? Então, uma região muito satisfatória. Tem uma ligeira inclinação aqui, mas é uma região extremamente favorável à pecuária. E futuramente, com certeza, aqui vai ser uma região também favorável à agricultura, que vai chegando aos poucos e gradativamente. Então, pessoal, vamos encarar a pecuária como uma agricultura. Você tem que ser lavorista de capim. Você tem que conhecer a terra que você está comprando. Tem que fazer análise, tem que verificar e tem que cumprir as etapas. Esse investimento de herbicida, ele faz parte do investimento para a compra da fazenda. Então, vamos colocar ele na conta e boa, vamos arrumar a fazenda. Lembrando que a sua fazenda vale pelo que ela produz. Vamos aprender a lição, vamos aprender com os erros e não vamos errar, ok? Um grande abraço e continue nos acompanhando. O Terra Viva DBO na TV pede a licença dos companheiros para fazer um intervalo ligeiro e volta já. Conforme já era perfeitamente esperado e a amiga fazendeira até já sabia que aconteceria, a nossa Praça Boiadeira começou o 2023 padecendo de febre paradeira, com quase ninguém querendo comprar e menos gente ainda querendo vender gado terminado. Mas o tempo nem precisou avançar muito no calendário e, antes mesmo da metade do mês, o mercado pecuário despinguelou de vez e agora está largado na descida da ribanceira. Pois então, sendo caso de urgente precisão para o companheiro fazendeiro ajuntar informação a respeito do rumo que o carretão deve pegar no eito daqui para frente, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o médico veterinário Rodrigo Silva,
analista da Scott Consultoria, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Rodrigo. É uma satisfação receber sua visita virtual mais uma vez aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Boa noite a todos os ouvintes. Ô, Rodrigo, a paradeira na praça no comecinho do ano, né, já estava na conta do pecuarista brasileiro, né? Mas esse despencamento geral no valor da arroba também estava sendo esperado ou ele está sendo aí uma surpresa para o fazendeiro, hein? Olha, Sidney, a gente pode dizer que foi uma certa surpresa, porque todo mundo ficou esperando o final de ano, ali em dezembro, com uma demanda, com uma grande força, né, vindo forte, só que daí não aconteceu isso, a gente viu, né? Aí todo mundo ficou esperando um cenário de um consumo mais intenso e acabou que quebrou as pernas de muita gente aí, né? Complicou um pouco. Agora, de onde está vindo essa pressão baixista que está derrubando o valor da arroba praticamente no país inteiro, hein, Rodrigo? Olha, essa pressão de baixa, ela está muito atrelada ao baixo consumo. Como a gente falou agora, em dezembro a gente esperou um consumo mais elevado, ele realmente cresceu, mas não com aquela força, aquele ímpeto. Aí acabou que fez com que parte dos frigoríficos conseguissem deixar as escalas mais alongadas, fizer estoque de carne. Aí acabou que a ponta compradora conseguiu ter um poder de barganha ali melhor para eles, né? E daí acabou acontecendo isso. E também a gente tem que olhar para a exportação. O preço da tonelada ela caiu agora, para janeiro, por conta da desvalorização do dólar. E isso acaba colaborando também, né, para ajudar, né, a pressão de baixa do boi interno. Agora, o que é que a gente pode esperar do consumidor brasileiro nesse começo de ano, Rodrigo? Nesse começo de ano, sazonalmente, é um consumo um pouco mais baixo, né? Então, o poder de compra que já vinha fragilizado, e agora IPVA, IPTU, matrículas de escola e por aí vai, acaba diminuindo a compra, a preferência pela carne bovina. Então, o pessoal acaba indo para proteínas mais baratas e daí o consumo brasileiro vai patinar aí um pouco no começo do ano. Agora, o que é que deve acontecer, Rodrigo, com a oferta de gado terminado nesse prazinho curtinho que está bem aqui na nossa frente? Olha, ela tende a ficar nesses níveis atuais. Tem frigoríficos com boi a termo para chegar, mas não deve acontecer grandes mudanças por hora. Mas para o final de fevereiro, início de março, a oferta pode vir sim um pouco mais baixa, né? Ô, Rodrigo, agora, até quando as fazendas de cria vão continuar descartando vacas parideiras no mercado, hein? Olha, até o final dessa etapa do ciclo pecuário. A gente vai ver um pico agora de descarte de fêmeas até março, né? O pico sendo março, por conta da questão de estação de monta, mas a gente tende a ter esse descarte de fêmeas até o final desse ciclo pecuário que estamos passando, né? Ô, Rodrigo, agora qual que é a previsão de vocês aí na Scott, né, para o mercado do gado para reposição nesse ano presente? Tá. A nossa previsão para a reposição é que deve permanecer nesse cenário de baixa, é o momento do ciclo pecuário. Então, não está tendo tanto incentivo no mercado de cria, a arroba do boi gordo, ela está trabalhando em patamares mais baixos, e também essa grande oferta de bezerros que vieram lá da retenção de fêmeas de 2 anos atrás, acaba pressionando ainda mais as cotações para reposição. Então, esse ano a gente imagina que seja um mercado um pouquinho mais, uma pressão mais baixista, assim. Agora, a gente tem uma ideia, Rodrigo, de quanto tempo ainda vai demorar para terminar esse atual ciclo de preço baixo na pecuária brasileira? Olha, o ano de 2023, esse ano agora, ele vai estar praticamente inteiro dentro dessa fase do ciclo, com descarte de fêmeas, como estávamos falando, a cotação do boi um pouco mais baixa de reposição. A expectativa de mudar isso vai ser para 2024, mais ou menos, quando a gente começar, basicamente, quando a gente começar a observar a diminuição da oferta de reposição de bezerros, aí o preço dele tende a subir e depois volta a retenção de fêmeas. Então, vai ser um pouquinho para frente, então. Agora, 2022 foi um ano de forte alta no custo de produção do pecuarista brasileiro, né?
E agora, em 2023, Rodrigo, o que é que deve acontecer nesse terreiro? Um dos principais custos de produção acaba sendo a reposição. Então, com uma cotação menor, como estamos falando aqui, então há uma tendência de queda nesse custo. Agora, quando a gente olha para a alimentação, principalmente milho e soja, agora para o começo do ano, esses dois grãos tiveram certos recuos no preço da saca, principalmente da desvalorização do dólar, e a soja tem um adicional, a gente pode falar aí, que tende a ser uma grande safra. Então, dependendo da demanda internacional, se o mercado internacional comprar bastante ou comprar menos, pode acabar baixando ainda mais o preço da soja ou subir. Então, depende um pouco da demanda internacional de soja, apesar da grande produção que a gente tem. Então, querendo ou não queira, é uma tendência dos custos ficarem um pouquinho mais baixos para esse ano. Muito bom. Evidentemente que a gente vai continuar seguindo e acompanhando a situação e contamos aí com vocês da Scott para ajudar a gente a entender o rumo que o carretão vai pegar. Rodrigo, muito obrigado por mais essa sua participação aqui no programa. Abração para você e um abração para toda a turma boa da Scott aí e até a próxima. Eu que agradeço, abração, até a próxima, tchau, tchau. Até. E veja a seguir, é verdade verdadeira mesmo que ainda não está tendo enchente de gado terminado na praça, mas com o trabalhador brasileiro padecendo de inapetência forçada por falta de dinheiro, o comprador de boiada está conseguindo empurrar o carretão na descida do estradão. O Terra Viva DBO na TV volta dentro de instantes. Aguarde. Estamos de volta e sendo nossa obrigação não deixar ninguém criar ilusão a respeito do comportamento do nosso mercado pecuário, o que tem para ser contado é que o carretão continua largado e despinguelado na descida do estradão, sem ter uma previsão de quando ele vai mudar de rumo no eito e pegar o lado contrário. Para adquirir perfeito entendimento da situação atual, conforme já é da sabedência da companheira fazendeira brasileira, a primeira questão a ser levada em consideração é a inapetência do consumidor brasileiro, que desde o começo de janeiro está alongado por motivo de falta de dinheiro. Aí, enquanto o açougueiro continua sozinho no seu estabelecimento, padecendo do esquecimento por parte da sua freguesia, o comprador de gado está faceiro no trecho, fazendo a relia e dando demonstração de valentia com o facão derriçador de preço na mão. A razão deste procedimento do sujeito é que, primeiramente, no frigorífico a câmara fria está lotada de mercadoria. E, segundamente, a programação de abate está razoavelmente folgada, o que significa que o dono não tem precisão de fazer correria atrás de boiada terminada. Acontece que, disso tudo que foi falado, nada é novidade. E a verdade verdadeira mesmo é que está tudo perfeitamente coerente com o roteiro costumeiro seguido pelo mercado nos meses de janeiro. Mas repare bem o companheiro boiadeiro que, pelo menos por enquanto, não está tendo enchente de animais prontos em nenhuma das principais regiões de comercialização do país. A explicação é que, com a estação chuvosa tendo sido até agora muito generosa, o pecuarista está podendo segurar a boiada na invernada para escorar a atual pressão baixista em cima da cotação. De qualquer maneira, o companheiro boiadeiro deve prestar muita atenção no andamento da negociação daqui para frente e ficar preparado, porque, como é do conhecimento geral e já foi falado no começo desta função, a pecuária nacional está no segundo ano de um ciclo de baixa e neste 2023 o descarte e a oferta de fêmeas para abate certamente vai ser crescente. Por outro lado, a exportação, mesmo tendo apresentado forte crescimento dos embarques na metade abrideira do mês, agora também está ajudando a empurrar a nossa praça boiadeira na descida da ribanceira. O problema é que a China, que é disparado o maior comprador da nossa carne bovina na praça internacional, desde o final do ano passado está com a faca encostada no peito do exportador brasileiro, exigindo redução no preço, e está conseguindo. Ao mesmo tempo, o valor do dólar em relação ao real está caindo, e juntando uma coisa com a outra, a renda do frigorífico que vende lá no estrangeiro está diminuindo. Aí, sem ter força para brigar com o seu freguês chinês, as grandes indústrias do setor estão querendo compensar essa consumição, tirando o couro do seu fornecedor aqui no mercado caseiro. No balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 10 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro e em todas estas praças a arroba caiu.
A lista das derriçadas foi começada por Barretos de Araçatuba, aqui em São Paulo, com a vaca sendo derrubada para R$ 255 a prazo e livre do funeral. No Espírito Santo, a fêmea piorou para R$ 246,50. No Rio de Janeiro, o boi escorregou para R$ 266. No sul do Goiás, o macho voltou para R$ 258 e a fêmea para R$ 244,50. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o boi desceu para R$ 252. Em Três Lagoas, o macho sai agora a R$ 251 e a fêmea a R$ 236,50. Em Dourados, a vaca desandou para R$ 237,50. Em Marabá, no Pará, o valor máximo do boi é R$ 236,50. E em Paragominas, a vaca recuou para R$ 246,50. Um coxo escavado no ipê roxo foi assentado na sombra de uma gameleira copada, lindeira da Aguada, e a peonada começou a salitrar o gado logo depois que a chuva derradeira assentou a poeira no cerrado. De lá para cá, a boiada acostumou e até amansou. De longe já sente o cheiro do sal e conhece o aboio do boiadeiro. E vai berrando, um boi chamando o outro, se sentindo companheiros, saindo das furnas, do campo e do malhador, e nenhum mais estranha a presença do tratador. Esta é mais uma das quase 800 prosinhas rimadas que eu escrevi para recitar aqui todo dia no fechamento da nossa apresentação, como forma de fazer a louvação da nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira. E depois foram ajuntadas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Se o companheiro e a companheira boiadeiros ou não ainda não leram e quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, que custa menos do que uma arroba de boi na Praça Mais Careira, pode ligar para mim mesmo no meu telefone pessoal, que é o 11 98 224 1807. 11 98 224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br, ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E com a fogueira quase apagada e a brasa já virando tição, a gente dá por encerrada mais esta função, fazendo aqui a despedida e deixando prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.